Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Tô na Aula. E hoje com uma presença ilustre de quem inventou, gente, esse programa, que o diretor Tunai, e juntamente comigo vai estar entrevistando o Edson. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como ela falou, o nosso diretor está aqui. Ele vai ser um dos convidados de hoje, vai ser o convidado de hoje. Falar um pouquinho sobre a sua área profissional, a área que ele atua. Falar um pouco de como é ser vice-diretor numa escola pública. Falar um pouquinho pra gente como funciona e tudo mais. Então vamos começar com as perguntas que eu já estou super ansiosa para saber, gente. O que te incentivou a virar professor? Bom, primeiramente, boa tarde, ou boa noite, também bom dia, porque vai ter uma galera que vai assistir depois, vai gravando agora. Satisfação, estar aqui com vocês, o projeto tá legal, tá caminhando, A gente deu o pontapé inicial, com a Mara, depois veio com o David. Agora sou você, eu, do nada vocês me puxaram da sala, vamos lá, você vai ser o próximo. Bacana, Bacana que as coisas estão acontecendo como nós planejamos, Você perguntou o que sobre como ser diretor, O que me incentivou a ser professor? Bom, eu vou ter que ir lá atrás, Como professor de história, eu tenho que, Temos histórias para contar. Exato, tenho que ir lá atrás, por volta dos meus 15, 16 anos. Eu tinha uma professora chamada Denise Helena, professora de história negra, excelente profissional, uma lutadora da educação, e foi uma inspiração para todos nós naquele momento. E também eu tinha uma referência muito grande da minha família, do pai, que foi professor da rede pública, da rede estadual de ensino, da minha mãe também, que se aposentou da rede estadual, e a minha irmã também é professora da rede estadual de ensino. Então, a família toda é muito ligada à educação, E eu precisava estudar, precisava ter uma formação. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de lidar no dia a dia, com a comunicação, batendo um papo com as pessoas sobre educação, sobre política, sobre economia. Isso me levou a estudar história, licenciatura. Por que não, Então, aí, juntando, é claro, com as minhas pesquisas que eu sempre fiz sobre futebol, desde criança, desde adolescente. Então, eu quis fazer uma junção dos meus gostos, das minhas particularidades com uma profissão. E, entrei na graduação em 2007, me formei em 2010, mas antes eu comecei a dar aula no pré-vestibular social, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tunina. Exato, aos sábados, e eu comecei a ganhar um gostinho dentro de sala de aula. Eu quero isso pra minha vida agora. Sim, tô aí, vambora. Comecei a criar um gostinho, a conhecer uma turma que estava se formando, comigo na graduação, já atuando no magistério. E aí eu entrei para o Estado em 2013, outubro de 2013. 13 de outubro de 2013. E caí aqui, na escola, no CEP 421, Hoje, na verdade, eu cheguei a escolher outra escola, para a minha matrícula. Aí, de repente, vou para essa escola aqui, CEP 421, deputado Cristiano Tavares, legal, cachorro bonitinho o tempo. Já trabalhava também no Cecília Meirelles, naquela época, como professor, como estagiário, depois entrei como professor. E tô aí, cheguei à direção adjunta, durante 2013, 10 anos, cara, de muito aprendizado, tomando na cabeça ali, puxando de orelha aqui. Tive que me ajeitar, tive que aprender com os meus alunos, com os colegas de trabalho, e estamos seguindo. Vamos indo, vai fluindo. Mas é assim mesmo, cara, com o tempo a gente vai aprendendo, vai andando, vai criando amizade, tanto como funcionário quanto com alunos. Sim. Ver pessoas se formando, pessoas se graduando. Exato. E podendo usar você de exemplo de experiência. Exatamente. Exemplo nem tanto, Mas não, experiência vamos lá. Obrigado. Vamos lá, olhar pra você se inspirar,
Tá. Mas hoje em dia, você disse que você já falou pra gente que você é professor de história, Sim. que você tá aqui já há 10 anos com a gente, esse ano vai fazer 10 anos já. Mas disso tudo, você sempre atuou como professor ou você já imaginava que queria ser um pouquinho mais como você é hoje? Não estava nos meus planos ser diretor adjunto da escola, não estava. Foi uma necessidade, né, que a escola passou por um momento, né, difícil, né, exato, e foi um desafio, né, e alguém teve que aceitar esse desafio. Você aceitou? Claro, aceitei o desafio, né, foi dialogado, foi conversado, né, não foi nada assim imposto, né, é um trabalho que nós fazemos, né, para a melhoria do nosso dia a dia de uma forma coletiva, democrática, né, para que todos estejam bem dentro do nosso espaço escolar e, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguir, né, alcançar os nossos objetivos. E os nossos objetivos são, né, os nossos alunos estarem satisfeitos dentro do nosso dia a dia, com a organização, né, com o estudo, com o planejamento, né, com dedicação à nossa unidade escolar. E aí, o Edson, na sua pergunta, né, 10 anos, né, eu sempre atuei aqui como professor de história, né, como eu disse, né, aprendendo, batendo cabeça, sofrendo críticas, legítimas críticas, né, que me serviram de grande aprendizado. Né, sem essas críticas, talvez eu não seria o profissional, né, que eu sou hoje. A Né? crítica ajuda uma pessoa a crescer. Sem dúvida, né? Assim, erros e acertos a gente melhora, a gente, né, constrói aí, melhora o nosso dia a dia, cara. Então, já que a gente está falando sobre história, qual é a área da história que você mais se especializa? Eu não digo que eu mais me especializo, mas é o que eu tenho muita leitura. Assim, gosto de estudar, gosto de ler, né? Gosto de conviver, de dialogar sobre a história política, a história econômica, né? História contemporânea, né? Futebol, sempre um tema que me agradou muito, né? Esportes, né? Enfim. Mas a história contemporânea, né? A história econômica e a história política são áreas que sempre me interessaram muito, até porque pela militância, né? Eu sempre, né, busquei, né, e também sou engajado, apesar de estar um pouco, né, afastado, né, um pouco da militância devido a algumas burocracias da minha vida, mas desde 2006, 2007, né, atuando também como educador popular, né, na rede Emancipa, né, durante 2, 3 anos. Foi um baita momento assim, na minha vida de um grande aprendizado, né, de construção, de luta mesmo, pela educação no dia a dia, né, como diretor sindical também, durante um período, né, apesar de algumas contradições, né, algumas não polêmicas, né, mas de alguns embates que a gente vive, né, que também é um amadurecimento político que a gente tem, a gente ganha, né, a gente tem que saber lidar com essas contradições. Então é isso. Sim, só que aí que tá. E aí a gente já ficou sabendo que você é professor de história, foge de história da política, vários tipos de história. Sim. Mas sabemos que você agora atua como cargo de vice-diretor, um diretor adjunto. Diretor adjunto. Mas a gente também sabe que você não atua só nessa área. Sim, que não só. Que a política, a história, te fez levar em um outro lado. Um lado mais jornalístico também. Exatamente, gente. E aí, além dele ser diretor adjunto, ser um professor de história, ele também é um jornalista. Jornalista, dono e apresenta o canal Bola Viva também. Sim, sim. Jornalista, gente, dá uma olhadinha no canal dele, tem bastante coisa de boa lá. Aí você foi e falou pra gente que em questão de como foi na história e como foi como diretor, mas agora a gente quer saber como Tunay é como jornalista. Bom, novamente, tem uma história, né? Sempre fui fissurado por futebol, por esporte, mas especificamente por futebol, né? Por crônica esportiva. Isso desde garoto, desde meus 10, 11, 12 anos. E, cara, lendo muito sobre os clubes do Rio de Janeiro, né? Sobre competições futebolísticas, indo aos jogos, né, nos estádios, frequentando museus, frequentando bibliotecas, né?
E isso me levou, né, a criar, né, um podcast, um canal. Mas, antes do Bola Viva, eu tinha uma lei da arquibancada, né? Eu tinha parceria junto com um grande amigo, Márcio Ornelas, que devido ao tempo, devido às ocupações do nosso dia a dia, acabou, né? E, enfim, continuamos. Eu sempre tive uma pegada, eu sempre posso dizer que eu uma levada para o jornalismo esportivo. Né? Exato. Mas não o que envolve, né, o olhar tático do futebol, né, que eu não gosto também, né, acompanho sempre quando eu posso, mas dentro da literatura esportiva, dentro da crônica mesmo, dentro da crítica, né, o olhar para o futebol dentro de um contexto, né, ser um fenômeno social, um fenômeno da sociedade. Né? O futebol está muito além dos gols marcados, né, dos gols pró, né, da estatística, mas da nossa história. Né? Então eu sempre fiz esse paralelo. Eu tive referências assim, que até hoje, né, agregam na minha fase de formação profissional, que é o Trajano, que é o Juca Kfouri, que é o Lúcio de Castro, né, que é o Cláudio Aguerri, né, que é o Paulo Luiz Coelho, Paulo César Vasconcelos, entre outros, né, nomes, titãs, o André Ribeiro, né, que é um grande camarada, né, fundador do Cartão Verde, do antigo Cartão Verde da TV Cultura, Paulo Stein, né, e assim. Então são nomes que eu carrego para mim, né, exato, e que me fizeram criar o canal Bola Viva em parceria com a Web Rádio Censura Livre. Foi uma grande oportunidade que o Antônio, né, e também o Cláudio Márcio, né, me deram, da gente criar um programa semanal para debater futebol, né, além do senso comum, né, além ali, né, do dia a dia do tatiquês, né, do mercado da bola, aquela coisa toda. Entrevistarem. Aquela conversinha de parar um pouquinho, refletir sobre, uma reflexão do que o futebol, né, apresenta, né, para a nossa sociedade, a questão cultural, política. Né? O futebol não está distante do nosso dia a dia, da economia, da política, da sociedade. O futebol está ligado em várias áreas. Exato. Tanto a pessoa de classe alta pode assistir, jogar sim, né? Quando a pessoa pobre de periferia também pode. Também pode, né? Exato. E além disso, né, o futebol é usado, né, também para maquiar, né, cara, a política, né, o péssimo modo de fazer política, né? Por que o futebol também tem os seus escândalos de corrupção? Por que o futebol também, né, é muito usado como instrumento de alienação em muitos pontos, apesar que isso também já foi superado, né? O futebol também é cultura, é lazer, né, entretenimento, né? Mexe com o mundo, né, podemos dizer assim. E aí o Dudu, né, grande Dudu, não posso deixar de falar nele, o Eduardo, grande professor de história também, jornalista, né? Da Roquete Pinto, repórter. Ele botou um escutinho no ouvido, né, cara? Fez um ouvido, cara, tira a sua credencial como jornalista, você está falando na rádio, né? Cara, você escreve, tira, cara, vamos lá. E fui lá, né? Consegui obter o meu registro como jornalista e estou, né, caminhando para o 4º período, né, de jornalismo, por uma questão de formação, de aprimoramento da minha formação. E o Renan Rebelo, né, também tem o Elcio Albano, que foram pessoas que, poxa, colaboraram muito, né, por me dar a oportunidade de escrever, né, principalmente para o jornal daqui, que é pelo qual o Elcio Albano ele é editor, né, e o Renan Rebelo pela força, né, cara, pelas orientações, né. Sim. E hoje eu atuo como jornalista independente também pelo Dia e Noite da Bola, com um jornal online, né, que fala sobre, que aborda questões históricas do futebol sobre os clubes do Rio de Janeiro, né. E tô aí, cara, né, no dia a dia, na luta, sobrevivendo, né. Cada arranhão. Gente, nós percebemos que o Tunai é 1001 utilidades. Além de ser professor de história, diretor, jornalista, ainda é conselheiro. Conselheiro? Olha, cara, eu sou um péssimo conselheiro, cara. Mas qual conselho? Você sendo professor de história, qual conselho você daria
para aqueles alunos que não querem saber sobre ler, que acham que ler não vai acrescentar em nada no futuro. Leia o que vocês puderem ler. Até porque a informação... Exato, leia livros, revistas, quadrinhos, enfim, HQs, né? Vocês podem... tá gravando aí, Fátima, só um minutinho. Olha só, acontece, tá, gente? Gravação é isso. Cara, estudem, né? Eu acho que o gosto pela leitura, ela vem de uma forma muito espontânea, né? Eu penso dessa forma, né? Não adianta, por exemplo, eu querer colocar aqui para vocês que são alunos do ensino médio, claro que é importante, leve isso em consideração, o Cortiço de Álvares de Azevedo. Você leu o Cortiço? A história do Rio de Janeiro está ali também, né? Poxa, Érico Robespal, né? Dos extremos de história, né? Um livro dessa grossura. Olha, claro que é importante, óbvio, né? Isso fez parte da minha formação acadêmica. Vocês vão precisar ler algo, né, fora o que vocês estão acostumados no dia a dia. Mas, a partir do momento que você pega um livro, né, por exemplo, de uma ficção científica, você está também absorvendo conhecimento, você está desenvolvendo ali, né, a leitura. Eu acho que isso é muito importante, isso é fundamental. Então, é algo espontâneo. Né? Você pode se tornar um grande leitor com 15 anos de idade, ou aos 40 anos de idade. Por exemplo, eu comecei a ler com 9, 10 anos. 9, 10 anos? Depois de pouco em pouco foi aumentando até chegar um pois nível mais alto. Aí, você 9, 10 anos e eu, cara, comecei com 18 anos, cara. Mas eu só li esporte. Jornal dos Esportes, o Lance, Gazeta Esportiva. Entendeu? Bom, a minha história sobre livro é muito engraçada, que minha mãe ela maltratou, entendeu? Tinha um textozinho assim, né, que a professora mandou a gente ler. Aí ela falou assim, você só vai brincar se você ler. Ela mandou todo mundo brincar na rua. Todo mundo ficava lá brincando, rindo, gritando, e eu querendo brincar. Aí eu ficava juntando as palavras. A primeira palavra que eu aprendi ali foi gato. O gato de Willis, que não sei nem mais o nome do rapaz, que era um nome tão complicado, gente, é tão complicado. Aprendi ele na base da marra. Vai, Edson. Olha, eu já fui bem mais tranquilo. Eu gostava muito de ler quadrinhos, porque... HQs, né? Também sou fã. Eu leio um pouco, mas eu leio... Quadrinho, leio um mais nacional como Turma da Mônica. Os grandes almanaques, né? Da Turma da Mônica. Eu mais gosto de ler. O almanaque de férias da Turma da Mônica. As Crônicas de Nárnia. Olha, rapaz, eu comprei eu tenho um do C.S. Lewis do Crônica de Nárnia, que com o tempo você vai amadurecendo e seu gosto também vai amadurecendo. Qual é o seu livro favorito? Oi? Olha, rapaz, um que eu não sei. Sou eu. Eu não sei qual é o meu livro favorito, mas um que eu tô gostando muito agora são os livros da... Olha, eu não lembro o nome da Verônica Bronte, que é a saga da Divergente, que eu tô olhando esse box. E pouco a pouco vou terminar, tô quase lá. Tô quase chegando. Mas aí agora vem a minha pergunta pra você, qual é o seu livro favorito? Meu livro favorito é o Sertões. Eu vou citar esse livro eu tenho um carinho muito grande por ele, primeiro porque foi um livro que eu li, o primeiro livro que eu li, foi o Euclides da Cunha, Os Sertões, tá? E li ele com meu pai, né? O meu pai, ele era professor de literatura, de português, né? E foi um ano antes, né, do seu falecimento. Né? Pegamos o livro para ler juntos, né, o livro. E a partir dessa leitura, né, com meus 19, eu li ele com 18 para 19 anos, depois eu li novamente com meu pai, isso já um ano antes do seu falecimento, foi em 2009 para 2010. E foi a partir desse livro que eu comecei a ter uma compreensão do que é o povo brasileiro, né? E da luta do povo nordestino, né? E é um livro que é o primeiro da minha estante. É um livro que esse dia eu estava passando por uma livraria e eu vi que até uma das entrevistadas que a gente trouxe, a Mara também está lendo, que é o Escravidão. Tá parecendo ser um livro muito bom. Laurentino Gomes. Olha, rapaz, minha estante está chamando ele. Minha estante está chamando. Mas é um conceito muito bom de nacionalidade, falando sobre a história negra e tudo mais.
E eu tô ansioso pra ler esse livro. Uma hora ele vai chegar nas minhas estantes. Gente, no meu caso já é diferente, porque eu já sou mais apaixonada em livros de poesia e tal, e livros sobre filmes, porque eu sou muito apaixonada. Também gosto muito. Um livro que eu quero comprar de poesia agora tá sendo do Igor Pires. Eu quero comprar o Noite Perfeito. Então eu recomendo para vocês lerem Flores de Alvenaria, do poeta marginal, né, poeta da periferia, o Sérgio Vaz, que é ótimo, uma delícia de ler. Um livro nessa categoria que eu gostei muito, nacional, foi do A Marca de uma Lágrima, de Antônio Bandeiras. Ele é muito bom, cara. Mostra que não é só um livro americano, um livro internacional que tem esse negócio. O livro nacional também traz esse poder e é legal que vem de um cara que também é do nosso país, mostrando como é a nossa forma de olhar, trazendo de uma forma bem bonita. Bacana. Agora, gente, vamos para a última pergunta, porque se for para falar de livro, a gente vai ficar o tempo todo. Então vai ser uma hora de gravação. Exatamente. Vamos Essa lá. é a pergunta que nos deixa muito curioso sobre os planos de Tunai. Faz a pergunta aí. Então, de todos os planos, cara, de tudo isso que a gente conversou, a gente quer saber, além desse projeto que está em acontecimento, você tem planos para... Qual o projeto que está em acontecimento? Olha, temos um Qual projeto da Dona Aula, desse Estou na aula. podcast, cara. Que na verdade não é meu, é nosso. Exatamente. É nosso, na Mas escola. Mas aí nem ilustre foi de quem? Mas aí Utilidade, um Tunai. pensamento que junto com outras pessoas vira uma forma de fazer. Sim. Aí além do Tô na Aula, que todo mundo já vê como tá indo, como tá seguindo, você tem outros projetos que você quer realizar até o final do ano, pelo menos? Olha, cara, até o final do ano, não sei se eu vou conseguir, não. A única coisa que até o final do ano eu tenho que conseguir é emagrecer mais um pouco, entrar pra academia, né, cara, ficar mais forte, porque eu preciso, né, de repente, me candidatar ou ao Big Brother do ano que vem, né, participação, ou, não sei, cara, ganhar o prêmio Sexy Symbol, né, a crônica esportiva, então... Eu sou uma pessoa que eu vivo a cada dia, né? Claro que planejo a minha vida, óbvio, né? Todo mundo planeja, né? Uma casa, poxa, né? Um carro, né? Poxa, uma família, né? Estudar. Mas, com relação a projetos, eu não tenho muitos projetos no qual possa me comprometer durante um ano. Eu vivo o dia a dia. Eu vivo um dia como se fosse assim o último. Talvez isso seja um defeito, né? Mas é o meu jeito de ser. Né? O projeto que eu tenho até o final do ano é fazer com que o Bola Viva, né, que é o canal que eu construo, né, faço parte da edição, ele comece a atuar em espaços físicos, né? O Tô na Aula também é um projeto que a gente pode pensar, né? Após o segundo semestre, né, cara? A gente começar a fazer entrevistas, né, fora do âmbito escolar, né, com outras mentalidades e construir assim, a escola, né, em conjunto com vocês, né, com toda a nossa equipe, né, e para que a gente possa, né, continuar, sabe, sobrevivendo, vivendo, sorrindo e felizes aqui. Esse é o planejo. É isso, cara. Olha, foi muito bom conversar com você, cara. Aprendemos coisas que a gente não sabia sobre você. Exatamente. Conseguimos rir um pouco. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada. Muito obrigado por você também. Obrigada. A gente agradece vocês, agradece cada um. Que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para os próximos capítulos e ficar acompanhando a gente para os próximos que virem, vocês acompanharem também. Para você que é aluno do CIEP 421, vem assistir o vídeo, porque você vai conhecendo mais e mais sobre os seus professores. Sim. Obrigada a cada um, gente, que está assistindo e essa ilustre presença do Tunai, gente. E esse é o terceiro episódio do podcast Tô na Aula 421. Até a próxima!